Alô você! Fala comigo, meu povo lindo! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todos vocês estejam bem, na graça de Deus, sempre em primeiro lugar. Já lhe agradeço desde já por você estar se inscrevendo no meu canal, te agradeço por você já estar dando like aí nesse vídeo, muito obrigado aí, tá? Por você estar me ajudando a fazer o canal Trânsito Legal crescer cada vez mais. Te agradeço aí de coração, muito obrigado. Então, o objetivo de fazer esse vídeo, tá? Foi uma polêmica, um assunto bem polêmico que foi lançado, tá? Um dos grupos que eu participo de instrução de trânsito. Então eu achei legal trazer esse assunto aberto a todos que pudessem comentar. Então fique à vontade, pode comentar aqui no vídeo, né? Pode fazer os seus comentários aqui no vídeo, tá bom? Qual o seu posicionamento, o que você pensa? Quem sabe esse vídeo possa chegar nas autoridades aí e enfim, é que um negócio democrático, para eles entenderem assim, o que eles acham melhor, tá? Então vamos lá. É o seguinte: um professor de autoescola, professor de trânsito, aquele que dá aula de instrução de trânsito para os seus alunos, tá bom? Esse professor, na sua opinião, a legislação de trânsito brasileira, deveria dar autonomia para esse professor, esse instrutor de trânsito, aprovar ou reprovar os seus alunos e não ele ter que fazer aquele exame lá do Detran? O que você acha a respeito disso? Você acha, na sua opinião, que o professor da autoescola que te ensina a pilotar, a dirigir, ele tinha que ter autonomia, ele tinha que ter autoridade dada pela lei para entender que o aluno dele está apto para ir para o trânsito ou não está apto? Tu acha que esse poder deveria estar nas mãos do instrutor de trânsito? E aí, sim ou não? Você vai deixar nos seus comentários, vai deixar aqui nos comentários a sua opinião a respeito disso. Repetindo, o professor da autoescola, na sua opinião, ele deveria ter o poder dado pela lei de saber se você está apto para ir para o trânsito, sim ou não? Ou seja, te aprovar para o trânsito, sim ou não? Vou dar a minha resposta em relação a isso, meu posicionamento. Sou eu, professor Elias Duarte, que estou dando o meu posicionamento, o que eu penso a respeito disso. Veja bem, eu acho a respeito disso o seguinte, que não deveria ser um instrutor, é a minha opinião, tá? O instrutor não tinha que ter autonomia. Para mim, tem que continuar sendo o formato atual, onde o examinador que tem autonomia de aprovar ou reprovar o candidato. Mas por que, professor, você não defende essa tese, já que você ensina o seu aluno, você tem o direito de julgar se ele está apto para ir para o trânsito ou não? Ok, eu que sou uma pessoa de boa índole, né, uma pessoa que eu sou correta, né, sou um profissional, eu agiria dessa forma. Só que o que acontece, gente? Todas as profissões têm os mais ruins, etc. O que eu acho que ia começar a acontecer? Corrupção. Na minha opinião, ia ter muita corrupção. Favorzinho do amigo. Poxa, aí, dá aula pra minha filha aí, ó. Pô, dá uma moral aí pra minha filha aí. Aquela moralzinha pra minha filha. Então, na minha opinião, ia ter margem para propinas. O instrutor, na verdade, ele ia começar a se enriquecer ilicitamente por causa da propina. Infelizmente, tá? Essa é a minha opinião. Então, eu não defendo essa tese, essa teoria. Eu não defendo essa tese de que um instrutor de trânsito ele deveria ter autonomia para saber se o candidato está apto para o trânsito ou não.
Então, na minha opinião, ia rolar muita propina e o profissionalismo mesmo ele ia acabar não existindo por parte de uma grande parte dos instrutores. Na minha opinião, ia ser assim. O que eu defendo? Que eu acho que o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, tinha que mudar isso. Na minha opinião, o instrutor tinha que ter o direito de acompanhar o aluno durante o exame. Ao invés de ser 2 examinadores, para mim tinha que ser um examinador e um instrutor, não 2 examinadores. O instrutor do candidato deveria ir acompanhar a prova. Por quê? Porque, na verdade, são 2 contra 1. Então, se o examinador tiver de má fé e reprovar o aluno injustamente, qual é a prova que o aluno tem? Vamos supor o aluno ligou a seta para o lado certo, o examinador vai lá e diz que ele ligou para o lado errado. E aí? É a palavra do aluno quanto do examinador. Qual a palavra que tu acha que vai prevalecer? O examinador, é óbvio. Vai prevalecer a palavra dele. Então, na minha opinião, o aluno deveria ser acompanhado no seu exame pelo seu instrutor e por um examinador. E o examinador e o instrutor chegar num denominador comum, tá? Se o aluno tem condições de ter a CNH ou não, os dois dialogarem entre si e chegar num denominador comum. Na minha opinião, esse candidato aí ele não tem condições de ter a CNH, ele precisa de mais treinos, ele precisa de melhorar mais um treinamento aí, enfim, ele precisa ter mais treinos aí que ele não está tão hábil ainda ao volante. Entendeu? Essa conexão, na minha opinião, isso sim tinha que mudar no CTB. E outra coisa também que eu sugiro que mudasse no CTB, né, que pudesse mudar não, né, incrementar, acrescentar no CTB, o seguinte: o candidato só vai poder ir para o exame de direção se o instrutor, o cara que treinou e capacitou ele, assinar embaixo que ele está preparado para encarar o exame. Por quê? Já fiz um vídeo em relação a isso. N alunos, o que fazem? Não tem condições técnicas nenhuma de fazer o exame e vai lá na recepção do CFC e pede para a recepcionista agendar a prova dele, sendo que ele não tem condições nenhuma técnica para executar o exame. Então, na minha opinião, o aluno só poderia ir para o exame de direção se o professor tivesse autonomia. O professor tinha que ter autonomia para chegar para o candidato e falar: você não vai para o exame, você não tem condições nenhuma de ser aprovado no exame, você tecnicamente não está apto para fazer o exame, você precisa melhorar o seu condicionamento técnico para a prova prática do Detran. Esse é o meu ponto de vista, tá bom? Tranquilo? Então escreva no comentário aí qual é o seu ponto de vista em relação a isso. Na sua opinião, o professor de autoescola deveria ter autonomia para aprovar ou reprovar os seus alunos? Sim ou não? Beleza? Alô você!